Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você nesse instante o estudo da obra chamada Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esta obra que é a quinta psicografada por Chico, de 1938. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, convido você a assistir aqui através da playlist, bem como todos os trabalhos aqui deste canal. Chegamos ao item 4, chamado A Base Religiosa, na nossa leitura e comentário passo a passo. Mas, independente de tudo, busque a leitura e o estudo, que são fundamentais para nós, certo? Então, vamos lá. A base religiosa. No futuro viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião, e julgo mesmo que nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. As suas aparentes antinomias, que derivam na atualidade da compreensão deficiente do homem, em face dos problemas transcendentes da vida, serão eliminadas, dentro do estudo, da análise e do raciocínio. O tóxico do intelectualismo. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas dos corações dos homens. Saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa ou noutra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração, quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. Experiência que fracassaria. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais dos homens. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa, que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar aí no mundo o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento. Falo do lar e do mundo íntimo dos corações. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. A fabilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova a sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são um sinal de que a ciência evolve sempre, elas atestam igualmente a fraqueza, a inconsciência dos seus conhecimentos e a fabilidade humana. O sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo as ideias de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. Religião e religiões. O que se faz preciso
em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro da inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Sabedoria integral e ordem inviolável. Cabe-nos, pois, a nós que depois da morte já não encontramos nenhum ponto de dúvida, exclamar para os que creem e esperam. Ó irmãos nossos que confiais na providência divina, dentro da escuridão do mundo, do portal de claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo como sopro poderoso de verdades. A morte não existe e o espírito é a única realidade imutável da existência. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos, com as suas glórias reduzidas a um punhado de cinzas, mas dentro do universo, 1000 laços nos unem, sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós vivemos eternamente uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa, preside aos nossos destinos, na terra ou no espaço, unamos os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque, acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Então nós percebemos através desta mensagem, deste estudo número 4 aqui, que Emmanuel nos traz a respeito da base religiosa aqui, que a ciência, como nos diria Jung, sem a religião é cega, e a religião sem a ciência também do mesmo modo. As duas se unem. Uma cuida da base interior do espírito, o auxiliando a progredir e a se reformar intimamente, para que assim consiga entender e compreender a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a caridade e o egoísmo, e auxiliar o próximo como gostaria que assim fosse feito, e aprendendo a dar valor à união, a viver em sociedade de forma solidária e não querer a posse de tudo para si mesmo unicamente, e entender a sua ligação com o Criador e a sua religação quando se afasta dos caminhos de Deus. Mas também a ciência é extremamente necessária, nos mostrando a evolução também e o nosso progresso intelectual, adquirindo conhecimentos, colocando eles em prática e deixando aqui sementes plantadas nesta terra. Muitas nós não iremos colher aqui enquanto encarnados, mas outros que virão após nós irão dar continuidade no que fazemos hoje, e então haverão os frutos, haverá o progresso e haverá a continuidade de todo este trabalho. Nem sempre aqui vemos as coisas frutificarem, vemos muitas vezes no plano espiritual, mas nenhuma semente plantada se perde. Por isso que, através da união entre a religião e a ciência, nós encontramos o equilíbrio entre os planos espiritual e material, certo? Nós é que muitas vezes, dando nome a religiões, nos dividimos aqui ao invés de nos unirmos na terra. Mas Deus é um só e nós somos criaturas criadas por Ele para a felicidade e não para a guerra, certo? Então, este foi o estudo do item 4 aqui da obra de Emmanuel, a base religiosa. No próximo vídeo estaremos estudando a respeito da necessidade da experiência. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem
Jesus nos abençoe e até a próxima.